O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. De volta, 14 horas e 29 minutos. Eu já tô aqui com a minha especialista, a cirurgiã dentista Ariane Martins. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada. A gente vai falar sobre o que hoje? Reversão com hialuronidase. Você aí que tá ouvindo a gente sabe em que casos e como é utilizada esse tipo de reversão, esse protocolo? A gente vai ficar sabendo aqui com a doutora Ariane. Doutora, quando é indicado reverter um preenchimento com a hialuronidase? Bem dificinho essa palavra, inclusive. Bem difícil. Quando tem algum nódulo que o preenchimento, o ácido hialurônico, ele pode provocar alguns nódulos. Quando tiver obstrução vascular, que é um caso mais grave, já é indicado imediatamente usar a hialuronidase, né, para não evoluir para uma necrose. E também alguma assimetria, né? Pode ter ali um lado do lábio ficou maior que o outro, vai ser necessário ali tirar um pouquinho, aí a gente entra com a hialuronidase. E como é que ele é realizado, no caso? Quais são os riscos de não reverter um preenchimento mal sucedido, digamos? A obstrução vascular, que é o caso mais grave, se a gente não entrar com a hialuronidase imediatamente, aí vai evoluir para uma necrose, que vai ser a perda do tecido, que já é bem grave, né? No caso de assimetrias, algum nódulo, já interfere mais na autoestima ali do paciente. E aí, no caso, para ser aplicado, de que forma é aplicado? Existe algum tipo de anestesia ou é direto? É direto, é sem anestesia. Como eu digo, a hialuronidase, ela dói mais do que colocar Meu Deus do céu! do que colocar o produto. É torcer para não acontecer nada de Pra não errado, acontecer né? nada de errado. E não ser necessário fazer esse procedimento. Isso. Quanto tempo, doutora, a hialuronidase começa a agir no corpo? Ela, imediatamente, em poucos minutos, a hialuronidase ela já começa a agir. Até porque em caso de compressão vascular, é necessário imediatamente aquela ação rápida da hialuronidase. Uhum. E aí, no caso, por exemplo, fiz um procedimento, não ficou da forma que eu queria. Um lado ficou maior, o outro ficou menor. A gente tem a opção de fazer o quê? De colocar, de igualar? Ou teria que fazer a hialuronidase e aí depois fazer novamente? A gente indica mais ali igualar e vir com ácido hialurônico, igualar, do que vir realmente com a hialuronidase. Porque a hialuronidase, a gente deve ter muito cuidado em usar o produto. Então, a gente indica mais assim, usar com preenchimento para ir igualando. Doutora, como é feito o teste alérgico antes da aplicação da hialuronidase? É necessário fazer esse teste? É necessário porque ela tem um potencial muito alto de alergia. Então, muita gente tem alergia à hialuronidase. Então, é essencial que a gente faça o teste alérgico no antebraço, a gente aplica um pouquinho no antebraço e espera ali uns 20, 30 minutos para ver se não vai ter nenhuma coceirinha, se não vai ficar vermelho. Aí, assim, a gente vem com a hialuronidase para aplicar no paciente. Toda a complicação com ácido hialurônico pode ser resolvida com a hialuronidase? Sim, toda complicação com ácido a gente utiliza a hialuronidase. Qualquer complicação. Até você falou que principalmente os preenchimentos com ácido hialurônico, quem realmente, se o profissional ele não souber manipular, não souber fazer de fato, corre o risco de nódulos, assimetria, obstrução vascular. Não, o pior de todos, que obstrução vascular. O tecido, e a necrose. Que é a necrose. Uhum. Então, a hialuronidase, ela age imediatamente. E o profissional, ele tem como verificar se realmente não deu certo? Se vai evoluir É para uma imediato? necrose? É isso? Já aparece, já começa a aparecer os roxinhos. Não tem quando a gente aperta a nossa pele e o sangue, a gente vê o sangue voltando? Uhum. Na obstrução vascular, a gente não observa. Na hora que a gente aperta, o sangue não volta. Então, fica isquêmico, fica branquinho. Já ali já é um ponto de necrose, já vai imediatamente com hialuronidase. Então, é super necessário, Super necessário. né? Doutora,
o que é mais comum? Erros estéticos ou complicações vasculares? Erros estéticos. A complicação, né, vascular, ela é rara, acontece, mas é rara. Mas os erros estéticos são bem mais recorrentes, né? A reversão com a hialuronidase afeta tecidos naturais do rosto? Se a gente aplicar muita hialuronidase, ela pode fazer com que o seu dissolver o próprio ácido hialurônico que seu corpo produz. Então, vai ter ali uma flacidez temporária, pode ter a perda do volume, então tem que ter muito cuidado ao usar a hialuronidase. Doutora, quando as pessoas, por exemplo, alguém lhe procurou, foi lá no seu consultório, fez um procedimento, tá? Uhum. E aí, simplesmente, foi feito o teste alérgico, mas ainda assim aconteceu alguma coisa errada. A hialuronidase também previne isso? Ou mesmo com a pessoa ali atestando que... qual é o método que é utilizado para poder a pessoa não ser afetada pela hialuronidase? Se a pessoa é alérgica, no caso. alérgica à hialuronidase e ela tem uma compressão vascular, ela precisa desmanchar ali aquele que está ocorrendo com ela. Ela, mesmo com a alergia, a gente tem que usar hialuronidase. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, para evitar um choque anafilático, que a paciente possa... da garganta, que fecha a garganta e tudo mais, a gente tem que pedir ajuda ali do SAMU para ele dar ali adrenalina pro paciente. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá, Isso. gente? Aí, para evitar, né, outra intercorrência, além da obstrução vascular, a gente precisa ali também da ajuda do SAMU. Olha, a gente sabe que é o último caso, porque segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o SBD, cerca de 5% dos procedimentos com preenchedores podem necessitar de reversão. Então, a hialuronidase é uma ferramenta fundamental para garantir segurança, né, doutora? E bons resultados nos tratamentos estéticos. Mas é claro que isso não vai acontecer ali todo dia. Isso não acontece todo dia. Acontece. É muito raro. É raro. Acontece, né? Como todo procedimento estético pode acontecer um dia, mas é raro. Olha, eu conheci uma pessoa em comum que fez uma aplicação de Botox e o que aconteceu? O rosto ficou derretido. Alguma coisa aconteceu que ficou assim, meio derretido, um aspecto derretido no rosto. A hialuronidase, ela reverte isso, doutora? O Botox, não. Não? Não, Então Botox, isso foi não. uma aplicação errônea, mal sucedida. E aí, como é que a pessoa... Agora do Botox você espera e tenha fé. Vai voltar? Vai voltar. A pessoa não vai ficar com a cara derretida, doutora? Vai voltar. Quando acabar o efeito do Botox, vai voltando. Ou seja, é o quê? 3, 6 meses? 3 meses, 3 a 4 meses, vai Meu depender do Deus. organismo. Mas tem a radiofrequência que vai diminuindo ali o efeito do Botox. Eu depois que eu vi essa pessoa, eu nunca mais fiquei sabendo dela. Eu não sei se conseguiram reverter, mas que bom que volta ao normal, né? Volta normal, Botox Menos volta mal. normal. Doutora, qual o papel do dentista orofacial na prevenção dessas complicações? Então, é muito importante que o dentista ele tenha o conhecimento, né, da anatomia para evitar certas intercorrências. Claro que pode acontecer, mas ele tem que estar apto ali, preparado para qualquer intercorrência que venha acontecer ali e usar a hialuronidase, saber usar, né, o produto. É importante, profissional, como você falou, ser capacitado, enfim, saber fazer o procedimento direitinho. Agora eu quero aproveitar e quero, pra gente finalizar, que você convide, então, os nossos ouvintes aqui da Rádio Monte Roraima para conhecer os seus serviços lá na sua clínica, né? Lembrando que a doutora Ariane Martins, cirurgiã dentista, ela é capacitada, né, doutora, para trabalhar com esses procedimentos estéticos, com preenchimento de botox, com preenchimento com ácido hialurônico. Quais são os outros tratamentos, doutora? Hidragloss, nanolips. Também trabalho com sedação consciente, com o óxido nitroso para pacientes. Que tá super em alta também, né? Para pacientes que têm medo, ansiedade de ir ao dentista, tanto para tratamentos odontológicos quanto estéticos. Dá para ser usado, é super tranquilo.
Então, olha, já fica a dica. Faz o convite, então, convida as pessoas para irem conhecer o seu consultório, doutora. Então, gente, vocês podem ir no meu consultório, está marcando a consulta de vocês. Não vamos usar a hialuronidase. Não vai ser necessário, Não. gente, eu tenho certeza disso. Doutora Ariane é maravilhosa. Meu consultório está localizado na Avenida Luiz Canuto Chaves, 621, Sala 10, Caçari, próximo ao Garden. E aí as redes sociais também. @dra.arianemartins, com Y e 2 N's. Pronto, doutora, obrigado. Obrigada. Semana que vem a gente se vê de novo, né? Se vê de novo. Pronto.